Sabe aquela sensação de estar numa encruzilhada, sem a menor ideia de que caminho seguir? Essa paralisia, esse conflito interno que parece que consome a gente por dentro. É uma experiência muito humana. E é exatamente essa a história de Carlos que a gente vai analisar hoje. Bom, vamos lá conhecer o Carlos. Ele tem 28 anos e se sente completamente travado. Um conflito interno está impedindo ele de seguir em frente, sabe? E isso gera um sentimento de vazio e uma indecisão que, olha, acho que muita gente já sentiu em algum momento da vida. Aqui a gente começa a ver o peso real da situação do Carlos. Não é só uma dúvida na cabeça dele, não. É uma experiência que toma conta do corpo inteiro. Os sinais físicos são muito claros. A respiração curta, a voz que falha, as mãos tensas. O corpo dele está literalmente contando a história desse conflito. Então, a grande pergunta é: como a psicologia pode ajudar a jogar uma luz nessa encruzilhada? A gente vai explorar duas abordagens terapêuticas bem poderosas. E o objetivo, veja bem, não é dar uma resposta para o Carlos, mas sim as ferramentas para que ele mesmo possa encontrar o seu próprio caminho. O primeiro caminho que a gente vai percorrer é o da aceitação. Essa abordagem, criada por Carl Rogers, foca em criar um espaço totalmente seguro para a pessoa poder se redescobrir sem nenhum tipo de julgamento. A ideia central aqui é bem bonita. É a de que todos nós temos uma tendência atualizante, quase como um impulso natural para crescer e realizar nosso potencial, sabe? A terapia, nesse caso, serve para ajudar a tirar da frente o que estiver bloqueando esse crescimento. E o que isso quer dizer falta de congruência? Basicamente, é como se existisse um abismo entre quem o Carlos é de verdade, lá no fundo, seus desejos, seus sentimentos autênticos e a vida que ele tem levado, a máscara que ele mostra para o mundo. O papel do terapeuta aqui não é resolver o problema. É bem diferente. É criar um ambiente tão seguro e sem julgamentos que o próprio Carlos se sinta à vontade para explorar o que sente no tempo e no ritmo dele. Esse é um exemplo perfeito da técnica principal dessa abordagem, o reflexo de sentimentos. O terapeuta não julga, não dá conselho, ele age como um espelho emocional. Ele devolve para o Carlos as próprias palavras e sentimentos dele. Isso ajuda a pessoa a se enxergar com mais clareza, sem o peso da autocrítica. Então, o ponto crucial é esse. Através dessa aceitação total, o Carlos pode finalmente alcançar a tal da congruência e seguir em frente, sendo guiado pela sua própria sabedoria interna. Agora, vamos mudar completamente a lente. Vamos explorar um outro caminho, a Gestalt terapia, que traz o foco de forma muito intensa para o momento presente. A ideia central da Gestalt é a integração. Em vez da gente ficar preso no passado ou ansioso com o futuro, a terapia nos convida a prestar atenção total no que está acontecendo no nosso corpo e na nossa mente, exatamente agora. Agora, olhem que interessante como a Gestalt entende a nossa experiência. Para o Carlos, a indecisão se tornou a figura principal. É como se num palco só existisse um holofote e ele estivesse fixo na dúvida. Todo o resto da vida dele, trabalho, amigos, história, virou o fundo do palco, no escuro. Esse comportamento do Carlos de evitar relações mais sérias é o que a Gestalt chama de ajustamento criativo. Foi uma solução que ele encontrou lá atrás para se proteger da angústia. O problema é que essa solução, que um dia foi útil, hoje se tornou disfuncional, virou uma prisão que causa mais sofrimento. E aqui a gente vê uma intervenção típica da Gestalt. O terapeuta é mais ativo, quase como um guia. Ele chama a atenção do Carlos para o corpo dele, no aqui e agora. Lembra dos sinais físicos que a gente viu lá no começo? A terapia traz eles para a consciência, para a luz. Ao se tornar consciente desses padrões de corpo e mente, ele ganha o poder de mudá-los. Ele ganha a chance de se libertar da paralisia. Ufa! Vimos dois caminhos bem diferentes, né? Agora, vamos colocar essas duas abordagens lado a lado para a gente entender ainda melhor como cada uma enxerga o mesmo conflito do Carlos. Essa tabela resume tudo de forma bem clara, mas para ficar ainda mais fácil, pensa assim. Na abordagem centrada na pessoa, o terapeuta é como um jardineiro que cria o ambiente perfeito para a planta crescer sozinha. Na Gestalt, o terapeuta é mais como um guia de trilha, que aponta para as pedras no caminho e ajuda a pessoa a perceber como ela está andando. Então, depois de tudo isso, o que a gente pode aprender com esses dois jeitos diferentes de entender a mesma luta humana? No fim das contas, apesar de todas as diferenças, as duas abordagens compartilham um profundo respeito pela jornada de cada um em busca de se tornar uma pessoa mais inteira, mais consciente de si. Seja através de uma reflexão mais gentil ou de uma tomada de consciência mais direta,
O objetivo é o mesmo: parar de lutar consigo mesmo e começar a se entender. E essa pergunta final fica como uma provocação. Talvez a busca incessante do Carlos por uma definição, por um rótulo, seja a própria fonte do seu sofrimento. E se o verdadeiro caminho para a liberdade não for se definir, mas sim se integrar, acolher todas as partes que formam quem ele é,